nessa sexta-feira, nosso ministro da Economia jogou uma bomba dentro das nossas certificações financeiras. Uma reforma tributária enorme que vai mudar muita coisa nessa prova se for atualizada. Mas calma lá, tem que ser aprovado. Tem um prazo para entrar na prova depois de ser aprovado, então calma lá. Mas o que pode mudar na sua prova é importante você já ficar sabendo que as chances de essa reforma passar são muito grandes. Então, o que vai acontecer nessa reforma que pode mudar a tua prova? A primeira coisa vai ser uma mudança na tabela de imposto de renda da pessoa física. Até então a gente tem uma tabela que começa mais ou menos lá nos R$ 1.900 e vai subindo, até que a gente chega na faixa aí de que com R$ 4.664,68 o cidadão contribuinte, nós pobres cidadãos contribuintes, estamos pagando a faixa máxima aí de 27,5% de imposto de renda. O que o governo está propondo, basicamente começa tudo aqui. Ela quer aumentar as pessoas que são isentas, ou seja, levar desses R$ 1.903,98 para R$ 2.500. Então, quem ganha até R$ 2.500 passaria a pagar zero de imposto de renda. Sim, isso aí vai ajudar muita gente, mas é uma certa hipocrisia, né? Porque afinal de contas, se a gente pegasse esses R$ 900, né? Que tudo começou lá em R$ 900 no longínquo ano de 1996, quando começou o Plano Real. A gente trouxesse aqui a valor pra gente teria mais ou menos hoje R$ 4.500. Então é uma bela hipocrisia do governo para continuar tributando cada vez mais as pessoas, né? Dá uma subidinha aqui, mas vai morder muito forte dos outros lados. Então, a tabela começa tem um start maior. Então, até 2.500 não paga nada. De R$ 2.500,01 a 3.200 paga 7,5%. 3.200 a 4.250 paga 15%. 4.250,01 a 5.300 paga 22,5% e acima de R$ 5.300 o cidadão paga 27,5% de imposto de renda. Essa aqui eu acho que é a mudança mais drástica pela qual o senhor Paulo Guedes quer justificar todas as outras alterações tributárias que vão bagunçar a nossa prova. O que é importante, mas não tão relevante para a gente aqui no mundo das certificações, é que vai haver uma redução do imposto de renda da pessoa jurídica que é de 25%. Na verdade, uma empresa paga hoje de contribuição social, deixa eu escrever aqui de novo, né? Ela paga hoje de contribuição social, paga de contribuição social 9% e paga de imposto de renda mais 15%.10%. Só que a partir de um momento que a empresa tem R$20 mil ou mais de lucro, ela paga um adicional de mais 10%. Então, na prática, a gente paga aqui 25% de imposto de renda. O que vai acontecer é que deve reduzir a tributação. Então, ela passa para 22,5% em 2022 e 20% em 2023. O que pode aumentar o ganho das empresas em até 6,7% a partir de 2023. A lógica é que você começa a diminuir o imposto de renda para uma base maior. Isso aqui vai afetar basicamente quase todas as empresas que são do lucro presumido, lucro real. Vai aumentar a alíquota do imposto de renda na tabela lá para as pessoas físicas. Só que quando sai dinheiro de algum lugar, o governo precisa colocar de outro. E é aí que entram as mazelas. Primeiro a gente começa a falar sobre os fundos de investimento. A gente vai ter uma unificação da alíquota dos fundos de renda fixa. Hoje a gente tem uma tabela que eu ensino vocês a lembrarem dela, que ela começa em 22,5%, vai para 20%, 17,5% e chega para 15%. Então a gente tem aqui uma evolução. Quanto maior o prazo, menor a tributação. Aqui a gente tem até 180 dias, 181 a 360, 361 a 720 e mais de 721 dias, tá? Outra coisa que acontece é um Come Cotas. E esse Come Cotas acontece no mês de maio e novembro, né? Então todos os fundos de investimento de renda fixa, multimercado, nos meses de maio e novembro, tem o que a gente chama de Come Cotas, que na verdade é uma antecipação do imposto de renda. Porque se você for ficar tua grana lá investido no fundo de investimento por 15, 20, 30 anos, o governo não vai ver a cor dessa grana. O que ele faz? Porque ele não é bobo nem nada, ele faz uma antecipação no mês de maio e novembro. O que está sendo proposto aqui é que a gente encerra essa antecipação no mês de maio para ter apenas antecipação no mês de novembro. E os fundos de investimento em ações seguem sem Come Cotas, né? Os FIAs, né, são os fundos de investimento em ações. É difícil ter Come Cotas porque o imposto de renda é cobrado sobre o lucro.
Na renda variável, como eu brinco sempre, varia, né? Então pode ser que teu fundo esteja dando uma performance fenomenal, aí vem a pandemia, vem essas coisas, avacalham com tudo, você tá lá perdendo 40%, como é que vai cobrar imposto de renda antecipado se você não sabe quanto será o imposto de renda lá na frente? Então, por isso, nos fundos de ações continua sem, nos outros tem um come cota somente no mês de novembro e uma alíquota única para todos os fundos de 15%. Esses aqui, né, a gente falando dos fundos de renda fixa, fundo multimercado, são os fundos das pessoas normais, eu e você. Mas tem também o fundo dos ricos, né? Os fundos dos ricos. Os fundos dos ricos, volta aqui. A gente tem os fundos exclusivos e os fundos offshore. Os fundos exclusivos, eles têm uma grande vantagem que eles não cobram o come cotas. Eles têm a mesma tributação de um fundo multimercado, de um fundo de renda fixa, mas não cobra come cotas, não come as cotas nos meses de maio e novembro. Isso aqui é uma super vantagem tributária, porque esse dinheiro que deixou de ser pago de imposto, ele fica lá rendendo para pagar o imposto somente lá na frente. Eles pagam hoje somente no resgate, sem come cotas. E de acordo com a tabela progressiva normal. O que passa a valer a partir do momento da aceitação dessa reforma? Começa a ser 15%, igual a todos os fundos, e começa também a ter o come cotas. Começa a ter também o come cotas. Nos meses de novembro, sempre a alíquota de 15%. Kleber, e se o cidadão tem um fundo offshore, né? Agora está na moda as Ilhas Cayman. A gente tem inclusive lá as empresas da China que são listadas na Bolsa dos Estados Unidos, tem a sede nas Ilhas Cayman. O que acontece? Como é um paraíso fiscal, né? Então tem um entendimento internacional de que nos países onde a renda é tributada com menos de 20%, é considerado um paraíso fiscal. Então começa a tributar esses países aqui, né? Um fundo offshore que começa a ser tributado aqui no Brasil também em 25%, o que eu acho bem justo, né? Uma coisa é você aumentar o imposto para toda a classe de investidores, que já é sofrido no mercado de capitais brasileiro. Outra coisa são os fundos dos ultra ricos terem aí alguma regalia. São coisas diferentes, no meu ver, né? Na renda variável, a gente vai ter uma unificação de tudo. O que acontece hoje? Quando você vai lá e investe em ações, você tem uma operação que a gente chama de operação normal, que é uma operação que dura mais de um dia. Você compra e investe numa operação a longo prazo. E a gente tem as operações chamadas de operações de day trade, que são com duração inferior, com menos de um dia. As operações de day trade são tributadas na 20% e a operação normal em 15%. O que a reforma tributária está propondo aqui para a gente? Que seja uma operação normal, seja uma operação de day trade, passa tudo a ser tributado em 15%. Isso aqui acaba dando uma mão na roda dos especuladores. Então, vai trazer, de certa forma, mais liquidez para o mercado, porque vai reduzir a tributação sobre os lucros. Então, vai acabar com a diferença entre day trade e operações normais. E também vai acabar a diferença entre os FIIs e as ações, né? O ganho de capital em ações, vamos falar aqui a longo prazo, né? É de quanto? 15%. E curto prazo, day trade era 20%, que acaba unificando um 15%. Só que os FIIs, os fundos de investimento imobiliário, são hoje tributados em 20%. Então não interessa se você ficou 15 anos com o fundo imobiliário, você vai pagar 20% de imposto de renda. Essa mudança aqui também acaba, né? Passa a ser de 15%. Então, caso seja efetivada a mudança, day trade, operações normais, fundos de investimento imobiliário, passam todos eles a serem tributados com uma base de 15% sobre o ganho B capital. Então isso aqui vai influenciar bastante na tua prova. Então tudo passa a ser tributado sobre 15% contra o ganho de capital. E os dividendos, que são a grande polêmica que a gente tem aqui. Hoje, os dividendos no Brasil são isentos. Então quando você junta lá um dinheirinho, você gasta R$100 para comprar ações boas pagadoras de dividendos, quando vai lá e divide, sei lá, 3% ao ano, onde você ganha seus R$3, esses seus R$3 são isentos. A partir da reforma tributária, ele passaria a ser tributado em 20% para todos os proventos recebidos em bolsa. Ai, Kleber, mas eu ouvi falar que tem uma isenção até R$20 mil. Calma lá. Quando for recebido em bolsa, todos os tributos, todos os dividendos serão tributados numa base de 20%. O que fica isento são as pequenas e médias empresas.
O que acontece é que, em vez de ter um prolabore, né, que é o que a gente chama do salário do sócio de uma empresa, para não pagar imposto de renda, esse pequeno empresário ele tira um dinheiro com divisão de lucros, né? São dividendos. E para não onerar esse pequeno cara, tem uma isenção até 20 mil reais. Só que, se liga, apenas para pequenas e médias empresas. Então, quando você investe um realzinho na bolsa, se você receber um dividendo, você passa a ser tributado. E há também o fim dos juros sobre o capital próprio. Esse juros sobre o capital próprio, cara, esse aqui eu sou obrigado a concordar que isso aqui é um absurdo contábil, não tem sentido nenhum, não existe lugar nenhum do planeta juros sobre capital próprio, né? Só que outro grande problema é que nos FIIs, a tributação dos rendimentos passa a ser de 15% em 2022. Os fundos imobiliários, né, um viés mais de investidor, são o grande pilar da indústria da construção civil, estão viabilizando grandes projetos de construção civil, empregando um monte de gente. E a partir do momento que você passa a tributar em 15% o rendimento, você acaba desincentivando as pessoas a investir e voltar para a renda fixa, que não é tão produtivo. E a redução do imposto, né, que era de 20, passa a ser 15, acaba padronizando aqui os ganhos de capital na bolsa para 15%. Nos imóveis, aqui a gente tem um rolinho, né? Veja bem como o governo federal está precisando de dinheiro. A tributação do ganho de capital nos imóveis, o pessoal diz que é 15%, tá? Na verdade, é 15% para pessoas normais. Mas aí quando você passa de alguns milhões e milhões de reais, ela pode chegar aí até 22,5%. O que o governo está propondo? Bom, se você comprou um imóvel lá em 1998, para você ter uma ideia, em 1998 você comprava lá no... Pensar um bairro carioca aí, você comprava lá na Barra da Tijuca, né? Na Barra da Tijuca, você comprava um kitnet por 50 mil reais. Hoje, esse mesmo kitnet na Barra da Tijuca, se for lá à frente do mar, qualquer coisa assim, cara, ele tá custando, na boa, mais ou menos 1 milhão de reais. Esse mesmo kitnet. Se você for vender esse kitnet hoje, de toda essa diferença aqui, você tem que pagar 15%. O que o governo está propondo? Fala o seguinte, ó, como a gente aqui no governo federal está precisando de grana, você atualiza. Essa diferença aqui, essa diferença de 950 mil reais, para você atualizar, você paga hoje 5% disso aqui para atualizar. Aí o teu imóvel na declaração de imposto de renda passa a constar lá como 1 milhão de reais. Se, quando você for vender daqui a uns anos, tiver 2 milhões de reais, você vai pagar essa diferença aqui. Então, basicamente, está te dando um desconto para você pagar de forma antecipada o imposto de renda, né? Então, aqui, ó, um exemplo outro. O imóvel vale hoje 500 mil reais e o custo histórico dele na tua declaração é de 100 mil reais. Na venda, você teria que pagar 60 mil reais, ou seja, 15% dos 400 mil de lucro. Agora, como o governo está precisando de dinheiro, você paga 20 mil, ou seja, 5% dos 400 mil para atualizar o valor do imóvel e a venda, qualquer lugar adiante, vai partir dos 500 mil reais. Então você pode perceber aqui que é bem ruim para o investidor de qualquer forma, né? E outra coisa que está se levantando aí, não foi falado explicitamente, mas hoje, né, a gente investe na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né? Eu sou um grande investidor lá fora, porque eu acho que é importante justamente por causa dessa insegurança jurídica que a gente tem aqui no Brasil. Poxa, lá a gente tinha uma isenção para vendas de até 35 mil reais. E está se levantando, né, que deixa de existir essa isenção. Porque o texto diz o seguinte, o limite de isenção não se aplica aos rendimentos e ganhos oferidos em aplicações em títulos ou valores imobiliários negociados em mercados organizados de valores imobiliários ou qualquer outro recinto, inclusive alienação de ações. Então, qualquer outro recinto, alienação de ações, então não se aplica, a gente acaba perdendo também esta isenção. Beleza, galera? Então esse é um vídeo aqui para trazer o que pode mudar na tua prova de certificação financeira se esta reforma for aprovada. Esse aqui é o lado da certificação. Se você quer saber o lado do investidor, eu tenho um canal chamado Novo Investidor, que eu estou subindo agora também um vídeo para falar sobre todas essas reformas do ponto de vista do investidor. Se você está estudando para uma certificação financeira, dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, toda essa parafernália que você está acostumado a saber, e clica aqui embaixo para conhecer os nossos cursos. Tem a melhor proposta para você ser aprovado em até 30 dias. Um beijo, um abraço, bons estudos e vejo vocês na nossa área do aluno.